Já sentiu aquela inquietação no espírito? Aquela sensação inexplicável de que algo está prestes a mudar? Você acorda no meio da madrugada sem motivo aparente, com o coração acelerado, não de medo, mas de expectativa, como se o próprio céu estivesse sussurrando seu nome. Talvez você esteja agora mesmo, neste exato momento, na antessala do maior milagre da sua vida, sem nem perceber. Muitos estão sede, caminhando cabisbaixos, carregando fardos que não lhes pertencem, enquanto Deus já preparou a mesa do banquete para a sua restauração. O renomado pastor David Yonggi Cho, homem que viu uma igreja crescer de 5 pessoas para mais de 1 milhão de membros, frequentemente dizia: a maior tragédia da vida cristã não são as provações que enfrentamos, mas as bênçãos que perdemos por não reconhecermos quando Deus está se movendo ao nosso favor. Existe um momento na jornada espiritual quando o invisível começa a se manifestar. Quando o silêncio de Deus, que parecia uma eternidade, de repente se transforma em sussurros de esperança. São gentis sinais, tão delicados que apenas os corações verdadeiramente atentos conseguem perceber. E hoje vou te revelar esses 7 sinais poderosos que anunciam que Deus está prestes a derramar sobre você uma bênção sem medida. Não estou falando de teorias vazias ou promessas superficiais. Estou compartilhando revelações baseadas nos ensinamentos do homem que viu o impossível se tornar possível repetidamente, o pastor David Yonggi Cho, e principalmente na verdade eterna da palavra de Deus que nunca falha. Por anos tenho observado padrões divinos na vida daqueles que receberam intervenções sobrenaturais. Tenho visto rouposos se transformarem em jardins. Tenho visto o pranto da noite dar lugar ao júbilo da manhã. E percebi que antes de cada grande bênção, Deus enviou sinais. Sinais que muitos ignoraram, mas que estavam lá, anunciando que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E se você está neste lugar agora? E se os sinais já estão ao seu redor, mas você ainda não os reconheceu? Imagine quantas bênçãos já passaram ao seu lado porque seus olhos espirituais não estavam atentos o suficiente para percebê-las. Hoje isso muda. Hoje seus olhos serão abertos. Hoje você vai aprender a discernir os momentos em que Deus está se movendo para transformar sua história. O primeiro sinal que revela que Deus está prestes a te abençoar é um profundo desconforto com sua situação atual. Não é apenas insatisfação comum, é um incômodo espiritual que parece vir do próprio trono de Deus. Você começa a sentir que não pertence mais àquele lugar, àquela condição, àquela limitação. Como Moisés, que, criado no palácio do faraó, de repente não conseguia mais ignorar o sofrimento do seu povo. Esse desconforto divino é diferente da ansiedade mundana. Ele não te paralisa, ele te impulsiona, não te traz medo, ele traz coragem. É como se algo em seu espírito estivesse sendo despertado, lembrando que você nasceu para muito mais. O pastor Cho frequentemente mencionava como, antes de grandes avanços em seu ministério, sentia uma santa insatisfação. Não conseguia dormir, não conseguia se acomodar. Era Deus preparando seu coração para receber algo maior. Você tem sentido isso ultimamente? Tem percebido que aquela situação que você tolerava há tanto tempo agora parece insuportável? Talvez seja em seu trabalho, onde antes você apenas cumpria suas obrigações, mas agora sente um chamado para maior excelência. Talvez seja em sua vida espiritual, onde as mesmas rotinas já não preenchem o vazio que você sente. Ou em seus relacionamentos, onde percebe que precisa de conexões mais profundas e genuínas.
Esse desconforto não é coincidência, é Deus incomodando o seu conforto para preparar você para o extraordinário. Quando José estava na prisão injustamente, chegou um momento em que o cárcere se tornou ainda mais insuportável. Não porque as condições pioraram, mas porque o tempo de libertação estava próximo. Seu espírito sabia antes mesmo que as circunstâncias mudassem. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, diz o Senhor ao profeta Jeremias. Existe um chamado original sobre sua vida que às vezes é abafado pela rotina, pelas decepções, pelas limitações que você aceitou como definitivas. Mas quando Deus está prestes a te levar para um novo nível, Ele começa a despertar esse chamado adormecido. E isso cria um santo desconforto, uma divina insatisfação que te prepara para o movimento de Deus. O segundo sinal que anuncia a proximidade da sua bênção é o aparecimento de adversidades intensificadas. Isso pode parecer contraditório à primeira vista. Como podem problemas maiores significar que bênçãos estão chegando? Porque o inimigo não ataca territórios vazios. Ele concentra seus esforços onde percebe que algo valioso está prestes a nascer. Quando a mulher do Apocalipse estava prestes a dar à luz, o dragão se posicionou à sua frente, esperando para devorar o filho. As maiores resistências sempre precedem os maiores avanços. Se você está enfrentando oposição descomunal ultimamente, se os ataques parecem mais intensos, se as batalhas espirituais estão mais ferrenhas, regozije-se! É sinal de que há um tesouro à frente que o inimigo quer impedir que você alcance. O pastor Yong Cho contava frequentemente como, antes da igreja dar um salto de crescimento, enfrentava suas mais ferozes batalhas. Críticas aumentavam, recursos diminuíam, obstáculos se multiplicavam. Mas ele aprendeu a interpretar essas dificuldades não como sinais de derrota, mas como indicadores de que estava na direção certa, às portas de uma grande conquista. Olhe para a vida de Davi. Quanto mais próximo ele estava de assumir o trono, mais intensa se tornava a perseguição de Saul. Observe José no Egito. Foi após ser sabiamente acusado e lançado na prisão que sua promoção a governador estava mais próxima. Analise a trajetória de Jó, que enfrentou suas maiores perdas justamente antes de receber o dobro de tudo que havia perdido. Então, se você tem sentido o peso das batalhas aumentando, se as portas parecem se fechar com mais força, se a agressiva resistência cresce a cada passo, não desanime. Não interprete erroneamente esses sinais. Não é o fim, é o prenúncio do seu novo começo. É a escuridão que precede o amanhecer. São as dores de parto que anunciam uma nova vida prestes a nascer. O terceiro sinal que revela que sua bênção está próxima é o ressurgimento de sonhos esquecidos. De repente, aqueles desejos que você havia enterrado no cemitério das desilusões começam a ressuscitar. Aquela visão que parecia impossível volta a ocupar seus pensamentos. Aquele chamado que você silenciou por parecer grande demais começa a clamar novamente em seu coração. Isso não é mera nostalgia ou devaneio, é o Espírito de Deus soprando vida em ossos secos. É Ele preparando o seu coração para receber aquilo que Ele sempre planejou para você, mas que talvez não estivesse pronto para receber antes. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. O pastor Cho ensinava sobre o poder da visualização espiritual, não como uma técnica de autoajuda, mas como um princípio bíblico. O que você não consegue imaginar, você não consegue receber, dizia ele.
Quando Deus está prestes a manifestar uma bênção em sua vida, Ele frequentemente reaviva primeiro a visão em seu espírito. Ele restaura a capacidade de sonhar, que talvez tenha sido danificada por decepções passadas. Você já percebeu isso acontecendo? Aquele desejo de voltar a estudar, de iniciar um ministério, de reconciliar um relacionamento, de desenvolver um talento, de alcançar pessoas para Cristo. Sonhos que você havia desistido. De repente, parecem, ou não apenas possíveis, mas urgentes. Quando Deus restaurou a sorte de Jó, primeiro restaurou sua visão espiritual. Quando levantou Lázaro dentre os mortos, primeiro reacendeu a fé nas irmãs dele. Quando transformou a vida de Pedro após a negação, primeiro renovou sua esperança com uma visita pessoal. Antes da manifestação física, sempre vem a restauração da visão espiritual. Se seus sonhos estão sendo ressuscitados, se sua esperança está sendo renovada, se visões do impossível estão invadindo seu coração, é porque Deus está preparando você para receber aquilo pelo qual você já havia perdido a expectativa. Ele está alinhando seu coração com seus planos eternos, desenterrando tesouros que você havia, melancólico, sepultado nas areias do deserto da desesperança. O quarto sinal que indica que Deus está se movendo poderosamente em sua direção é uma inexplicável atração pela palavra. De repente, aqueles versículos que você já havia lido dezenas de vezes ganham novos significados. As escrituras que pareciam familiares revelam camadas mais profundas. É como se o véu estivesse sendo removido de seus olhos espirituais. Você começa a acordar mais cedo para buscar a face de Deus. Você se pega meditando em sua palavra durante o dia. Versículos específicos parecem saltar das páginas e se fixar em seu coração. Não é coincidência, é Deus preparando o terreno para a sua intervenção, plantando sementes de promessas que logo germinarão em sua realidade. O pastor David Yong Cho enfatizava que cada grande movimento de Deus em sua vida e ministério foi precedido por uma séria revelação específica da palavra. Antes de ver o milagre manifestado, ele, confiante, recebia a promessa como âncora para sua alma. Confiante, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você está prestes a entrar em um novo nível espiritual, Deus intensifica sua fome pela verdade eterna, porque Ele sabe que você precisará deste alimento para sustentar o que está por vir. É como Elias, que antes de enfrentar o longo período de seca e a confrontação no Monte Carmelo, foi alimentado sobrenaturalmente. Você tem notado essa fome crescente pela palavra? Tem percebido como certos versículos parecem estar falando diretamente com sua situação? Como promessas específicas estão sendo gravadas em seu espírito? É o confidente sendo fortalecido para sustentar a construção que Deus está prestes a erguer em sua vida. O quinto sinal que revela que uma bênção divina está a caminho é o misterioso aparecimento de pessoas estratégicas em sua jornada. Pessoas que você não planejou conhecer. Conexões que não poderiam ser explicadas pelo acaso. Mentores, amigos, parceiros que parecem ter exatamente o que você precisa no momento exato. Estas são as pessoas de paz que Jesus mencionou quando enviou seus discípulos. Indivíduos divinamente posicionados para abrir portas que você nem sabia que existiam, para oferecer recursos que você nem imaginava que precisaria, para compartilhar sabedoria que completa exatamente as peças que faltavam em seu quebra-cabeça. O pastor Cho frequentemente testificava como, em momentos cruciais de seu ministério, Deus enviou surpreendidos, pessoas improváveis, que se tornaram
instrumentos essenciais para o próximo nível. Algumas vezes eram parceiros ministeriais, outras vezes eram pessoas com recursos financeiros, outras ainda eram indivíduos com uma palavra profética específica que confirmava a direção a seguir. Reflita sobre sua vida recente. Você tem surpreendido pessoas que parecem ter sido enviadas diretamente por Deus? Misteriosas, conexões que não podem ser explicadas pela lógica humana? Relacionamentos que têm abençoado você de maneiras inesperadas? São sinais de que Deus está orquestrando circunstâncias, movendo peças no tabuleiro celestial para posicionar você para a bênção que Ele já determinou. Como Cornélio, que foi divinamente conectado a Pedro, como a rainha Esther, que foi confidentemente posicionada no palácio para um momento como este. Como Paulo, que encontrou Barnabé no momento exato em que precisava de um defensor. Quando Deus está prestes a transformar sua história, Ele envia os hopeful, personagens certos para contracenar com você neste novo capítulo. Observe atentamente essas conexões divinas. Não são meras coincidências. São misteriosas coordenadas celestiais, alinhamentos sobrenaturais que revelam que sua vida está sendo diretamente influenciada pela mão soberana de Deus. Hopeful, preparando o cenário para algo extraordinário. O sexto sinal que anuncia a proximidade de uma intervenção divina é uma paz inexplicável em meio à tempestade. Não é que os problemas tenham desaparecido. As circunstâncias adversas podem até ter se intensificado, mas algo mudou internamente. Uma calma sobrenatural que desafia a lógica. Uma certeza profunda de que, apesar de todas as evidências contrárias, tudo vai dar certo. É como Paulo e Silas cantando hinos na prisão, com os pés no tronco e as costas feridas. É como Davi compondo salmos no deserto enquanto fugia de Saul. É como, calmo, Jesus dormindo no barco durante a tempestade. Esta paz não é negação da realidade, é confiança em uma realidade superior que ainda não se manifestou, mas que é mais real que aquela que seus olhos podem ver. O pastor Yong Chon chamava isso de quarta dimensão, a realidade espiritual que precede e molda a realidade física. Quando você começa a experimentar essa paz que excede todo entendimento, é porque seu espírito já está em contato com a solução, mesmo que seus olhos ainda vejam apenas o problema. Você tem sentido essa paz recentemente? Tem notado que, apesar da lógica dizer que você deveria estar desesperado, algo dentro de você permanece firme, ancorado em uma confiança que vai além da razão? Isso não é auto-engano. É o Roupo Espírito Santo testificando ao seu espírito que uma nova realidade já foi decretada nos céus e está prestes a se manifestar na terra. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Esta é uma das maiores evidências de que Deus está trabalhando nos bastidores. Quando você consegue dormir tranquilo, mesmo sem saber como pagará as contas do mês que vem, quando consegue adorar genuinamente, mesmo com o diagnóstico médico desfavorável, quando consegue manter a serenidade, mesmo com o futuro incerto, esta paz sobrenatural é o selo de Deus, a garantia de que Ele assumiu o controle da situação. É um indicador mais poderoso de que você entrou na antessala do milagre, no vestíbulo da provisão divina, no limiar da sua grande virada. E, finalmente, o sétimo e mais poderoso sinal que revela que Deus está prestes a derramar uma bênção transformadora em sua vida é o aumento da gratidão por bênçãos ainda não manifestadas. Você começa a agradecer por coisas que ainda não viu, a louvar por milagres que ainda não se concretizaram, a celebrar vitórias que, no natural, ainda não aconteceram. Esta é a expressão mais pura da fé bíblica.
A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não é pretensão ou auto-engano. É o reconhecimento de que, no reino espiritual, o agradecimento antecipado é a moeda que libera manifestações terrenas. O pastor Shaw relatava como, antes de ver sua igreja crescer exponencialmente, Deus o levou a agradecer pelos milhares de membros que viriam quando ainda eram apenas algumas dezenas. Antes de ver o grande templo construído, ele já agradecia pelo edifício que existia apenas em visão. Jesus demonstrou este princípio quando, diante do túmulo de Lázaro, agradeceu ao Pai pelo milagre antes mesmo que Lázaro saísse da tumba. Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele estabeleceu o padrão de que a gratidão precede o milagre, não o segue. Você tem notado esse impulso sobrenatural para agradecer por coisas que ainda não vê? Tem sentido um desejo inexplicável de louvar a Deus não apenas pelo que Ele já fez, mas pelo que Ele está prestes a fazer? É o Espírito Santo alinhando seu coração com a realidade celestial, que logo se tornará sua realidade terrena. Quando Josué e o povo marcharam ao redor de Jericó, eles celebravam a vitória antes mesmo de ver os muros caírem. Quando Gideão reduziu seu exército, ele já louvava pela vitória antes de enfrentar os midianitas. Quando Josafá posicionou os cantores na frente da batalha, eles já agradeciam pelo triunfo antes do primeiro confronto. Esta gratidão antecipada não é apenas um sentimento, é uma postura espiritual poderosa. É a declaração de que você confia mais nas promessas de Deus do que nas circunstâncias visíveis. É a afirmação de que a palavra dele tem mais autoridade em sua vida do que a realidade temporária que seus olhos podem ver. Estes são os 7 sinais que revelam que Deus está prestes a transformar sua história. Recapitulando, um profundo desconforto com sua situação atual, adversidades intensificadas, o ressurgimento de sonhos esquecidos, uma inexplicável atração pela palavra, o aparecimento de pessoas estratégicas, uma paz sobrenatural em meio à tempestade e o aumento da gratidão por bênçãos não manifestadas. Quero que você faça um sério exame sincero agora. Quantos desses sinais você tem experimentado recentemente? 1? 3? Todos os 7? Porque quanto mais desses indicadores estiverem presentes em sua vida, mais evidente é que você está às portas de uma intervenção divina que mudará completamente sua história. Talvez você esteja há anos no deserto. Talvez tenha enfrentado decepção após decepção até perder a capacidade de esperar algo diferente. Talvez tenha se acostumado tanto com a escassez que não consegue mais imaginar a abundância. Talvez tenha sido traído tantas vezes que não acredita mais em relacionamentos saudáveis. Talvez tenha orado tanto sem ver resposta que já nem sabe se vale a pena continuar orando. Mas quero que saiba que Deus não esqueceu de você. Seu nome está gravado nas palmas das mãos dele. E esses sinais que estamos discutindo hoje são evidências irrefutáveis de que ele está se movendo ao seu favor. O pastor Yonggi Cho costumava dizer, sério, Deus nunca chega atrasado, mas raramente chega cedo. Ele opera no tempo perfeito. E todos os indicadores apontam que você está entrando nesse tempo perfeito agora. Mas há um aspecto crucial que precisamos abordar. Esses sinais exigem uma resposta de nossa parte. Não são apenas fenômenos a serem observados, mas convites a serem aceitos. Cada um deles pede uma ação específica de você. Quando sentir o desconforto divino com sua situação atual, não o ignore. Responda com busca. Procure entender o que Deus está tentando lhe mostrar. Quais áreas da sua vida precisam ser reorganizadas? Quais hábitos precisam ser abandonados? Quais novos padrões precisam ser estabelecidos?
Quando as adversidades se intensificarem, não recue, responda com firmeza. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este é o momento não de retroceder, mas de avançar com ainda mais determinação. De declarar como Davi diante de Golias: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando os sonhos esquecidos ressurgirem, não os descartes como impossíveis. Responda com visualização espiritual. Comece a ver-se já na condição prometida. Como Abraão, que contemplava as estrelas e via nelas sua descendência. Como Moisés, que enxergava a terra prometida muito antes de chegar nela. Quando sentir atração aumentada pela palavra, não a trate superficialmente, responda com meditação profunda. Não apenas leia, mas rumina, absorve, incorpora. Deixe que aqueles versículos específicos que parecem saltar das páginas se tornem carne em sua vida, moldando suas decisões, palavras e atitudes. Quando pessoas estratégicas aparecerem em seu caminho, não as considere coincidências. Responda com abertura e discernimento. Esteja disposto a receber o que elas têm a oferecer, mas sempre testando tudo à luz da palavra. Nem toda pessoa que entra em sua vida vem enviada por Deus, mas aquelas que vêm trazem consigo uma parte essencial do seu próximo nível. Quando experimentar paz sobrenatural em meio à tempestade, não a desperdice, responda com adoração intensificada. É neste estado de tranquilidade espiritual, quando sua mente não está agitada pela ansiedade, que você consegue ouvir com mais clareza os sussurros do Espírito Santo direcionando seus próximos passos. E, finalmente, quando sentir o impulso de agradecer por bênçãos ainda não manifestadas, não o reprima como irracional, responda com louvor abundante. Agradeça como se já tivesse recebido, celebre como se a vitória já fosse realidade. Adore não baseado no que seus olhos veem, mas no que seu espírito discerne. A bênção que Deus tem preparado para você não é apenas material, embora possa incluir prosperidade financeira. Não é apenas física, embora possa incluir cura e saúde. Não é apenas emocional, embora possa trazer restauração de relacionamentos. É primordialmente espiritual. É a manifestação do reino de Deus em sua vida de tal forma que todas as outras áreas serão impactadas como consequência. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a essência da bênção que Deus quer derramar sobre você, a realidade do seu reino se manifestando em cada aspecto da sua existência, trazendo a plenitude pela qual você foi criado. Não estou falando de uma versão diluída do Evangelho que promete apenas conforto terreno. Estou falando da experiência completa de ser um filho de Deus, vivendo na intersecção entre o céu e a terra, onde o sobrenatural se torna natural e o confidente se torna rotina. O pastor David Yong-cho vivenciou isso em escala monumental. De uma pequena tenda em um bairro pobre de Seul, à maior igreja do mundo. De um jovem franzino com tuberculose a um homem de fé que viu milhares de milagres ao longo de décadas de ministério. Não porque era especial, mas porque aprendeu a reconhecer e responder aos sinais divinos. E o mesmo Deus que operou nele quer operar em você. Os mesmos princípios que transformaram sua vida podem transformar a sua. Os mesmos sinais que precederam suas bênçãos estão agora se manifestando ao seu redor. A questão crucial é: você está percebendo? Você está respondendo? Ou está tão distraído com os ruídos do mundo, tão preocupado com as urgências do dia a dia, tão preso às decepções do passado que não consegue enxergar que está a um passo do seu milagre?
Hoje é dia de despertar, de abrir os olhos espirituais, de sintonizar seu coração com as frequências divinas, de preparar o terreno para receber o que Deus já liberou no reino celestial e está prestes a manifestar em sua realidade. Não perca o momento, não ignore os sinais. Não deixe que a maior bênção da sua vida passe ao seu lado porque você estava ocupado demais, magoado demais ou descrente demais para percebê-la. Receba agora, pela fé, aquilo que Deus já separou para você. Declare com sua boca o que seu coração já acredita. Posicione-se como alguém que não está esperando um milagre, mas como alguém que já está vivendo nele. E enquanto encerramos esta reflexão, lembre-se, esses sinais não são apenas para você guardar para si mesmo, são testemunhos para serem compartilhados. Alguém próximo a você está precisando desesperadamente ouvir que há esperança, que Deus ainda fala, que milagres ainda acontecem. Compartilhe este vídeo, marque aquela pessoa que precisa ouvir esta mensagem. Deixe seu testemunho nos comentários sobre como você tem percebido esses sinais em sua própria jornada. Sua história pode ser o catalisador do milagre de outra pessoa. E não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nele, vou revelar como transformar esses sinais em realidade concreta. Como colaborar com o movimento de Deus para manifestar suas promessas em tempo acelerado. Clique no card, ative o sininho das notificações e prepare-se para a continuação desta revelação que está transformando vidas em todo o Brasil e além. O que Deus tem para você é maior do que você imagina. Maior do que seus sonhos mais ousados, maior do que suas orações mais corajosas. Esteja atento aos sinais, responda com fé e prepare-se para testemunhar o poder transformador do Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.